Boa tarde. Já abençoado. Amém. Vamos a orar. Senhor e Deus, damos a graça, Pai, porque estamos todos reunidos en este servicio que se va a presentar, Señor. Abençoado, Señor, tu bem. Nós estamos aqui para alabar a você, principalmente para alabar e para estar reunidos com a igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos a su Biblia, recuerden ver aquí, Salmo 15. Salmo 15. Dice que o cidadão você. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Mulheres. Homens. E de coração fala a verdade. Mulheres. Homens. Não faz mal ao próximo. Mulheres. Homens. O que a seus olhos tem por desprezível ao redor. Mulheres. Homens. O que jura com dano próprio e não se retrata. Mulheres. Homens. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será chamado. Agora, quando eu estava reflexionando sobre este salmo, fala que essas são características que Deus vê com agrado em uma pessoa. Y eso me llamaba mucho la atención. Cuando yo buscaba lo que es integridad. Integridad es ser una persona que es correcta, las cosas que hace, que es honesta, que cumple sus promesas, que es responsable y es coherente con las cosas que dice. ¿Y qué pasa? Y interesante, ¿no? Ese salmo, porque uno tiene para uno examinarse, mirarse uno mismo y ver si uno tiene ese tipo de comportamiento, o qué tan cerca, o si uno va por ahí, ¿sí? Y quería comentar sobre, le llamó mucha atención, este salmo cuando habla o que jura con dano propio y no se retrata. Eso me llamó mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque aquí no le molesta cuando, por ejemplo, una persona, alguien promete algo para usted y después esa persona no cumple lo que promete. Es desagradable. Y claro, no molestamos cuando alguien cumple con nosotros, pero ahora como yo, nosotros también, ¿cuántas veces hemos prometido cosas que no hemos cumplido? O que después nos retractamos y no queremos cumplir, buscando la forma de salirse del compromiso que tenemos en Dios. En la Biblia para que en el libro de Eclesiastés, para que es lo que no promete. Al mayor, a que uno promete que no cumple. A mí no le agrada la persona que promete una cosa y después no cumple las cosas. Y el libro en Mateo también, Jesús una vez preparó que evitemos un juramento, que no hagamos un juramento. Es mejor que vos para decir, que sí sea así, y que si no sea no. Que su palabra tenga valor. Para
Nuestra palabra tiene valor. Cuando você da su palabra, você cumple. Eu lembro, e quiero comentarles aquí una iglesia mía. Me pasó en el año 2014, la empresa que trabajaba en la siderúrgica, y un beneficio social para los trabajadores era entregar a todos los trabajadores un beneficio que era, la empresa fabricaba barras de azo, incluso para construcción, barras de azo. También cuando dicen medallón, usan esa palabra como medallón, barras de azo. En español es cabilla, una cabilla. La empresa fabrica cabillas de media pulgada, 1 pulgada, más pequeña, más grande. El beneficio era que estaba dando para cada trabajador dando 50 barras de azo. 50. La medida comercial son 6 metros, pero la empresa fabrica de 12 metros. Eran 50 cabillas de 12 metros de comprimento. Entonces, cuando yo tenía mi boleto, yo tenía un boleto para ir a almacén, para retirar mi cupo de 50 del camión, baja de azo, para concurso que usa la gente en su casa. Todo el mundo empezó a buscar todo eso porque eso lo vendían. Que no usa para su beneficio personal, para concurso, no hay día. Más que yo no tenía no me llama la atención eso. Y yo no puedo buscar nada. Yo tenía mi kit, lo guardé en mi cartera, pero yo no busqué nada. Y un compañero, un rapaz, de la empresa, él me falou, pero você ya buscó su beneficio, su 50 barras. Y yo falei, no, no es que no estoy. Oye, yo estoy precisando. Yo le pregunté, ¿usted está precisando? Sí, que mi casa, que estoy construyendo, que esto, que no. Yo acabo de salir de mi cartera. Y yo se la oí así, todo. Yo no le pedí dinero, nada de todo. Pero pasó que 2 o 3 meses después, mi esposo y yo, nosotros teníamos un terreno, vamos a construir, y en mayo de obra, vamos a poner un preciso de 50 barras de azo. Y yo no le había contado a mi esposa que yo había dado un presente a las 50 barras de azo que había dado a la iglesia. Yo me quedé así como preocupado, no tenía que pegar barras de azo y yo no tenía dinero. Ella sabía que la empresa había entregado para no barras de azo. Y un día ahora, yo hice un juramento, o sea, le di a esa persona todo. Ahora, ¿qué pasa? Mas yo sabía Salmo 15. Salmo 15, en esa parte dice, o que ayuda con dar pueblo y no se retrata. Esa palabra de hoy, ya José dio su palabra. Ahora yo no puedo llegar a él y decir, porque yo preciso, ¿no? Porque yo le entregué eso a esa persona. Y aunque cuesta lo mío, más bien hay que mantener mi palabra porque yo quería cumplir lo que está aquí en el Salmo 15. Mantenerme íntegro y mantener la palabra. Entonces yo decía, oye, que la preciso, pero no voy a tener esa persona. Y entonces yo me puse a orar sobre el tema, a orar. Y también buscar en la Biblia, buscarlo ahí como un consejo. Estaba algo en Proverbios 6, no voy a hablar de Proverbios 6, pero ahí encontré algo interesante. Que decía, ve y humíllate por delante de tu prójimo. Ve y humíllate. Entonces, oye, estaba buscando esa palabra. Y cuando estaba en la empresa, precisamente tenía el rapaz que yo vi a él y le había dado la boleta de la barra. Y yo lo puse, oh, ¿cómo está? Saludé, ¿cómo está? Ah, bien, pero tú estás bien. Ahí tranquilo. Y yo pregunté a él, ¿José usó la barra de azo? Que yo le digo a cuidar a usted. Y dijo, no, yo no la quiero usar. O sea, claro, ahora José. Ah, acabó. Yo no le decía a él, no, yo me quedé. Ah, acabó. Pero él me parece que él no respondió. ¿Vos precisa la barra de azo? Y él, sí, mas porque yo día para usted, yo no lo consumo, ¿sabes? Y él me dijo, no, si vos necesitas uno,
¿Cómo? No sé. Ahí, yo no la he usado, ¿cómo? Y él me devolvió con el de la 50 barras. Y yo dije, Señor, gracias. Pues yo me mantuve en el no respetable la promesa, que en ese juramento que yo hice, que yo fui, sino mantener esa palabra. Y Dios honró su palabra cuando José se mantiene limpio. Todo lo que José practica en la palabra de Dios no va a mentir. Nosotros siempre vamos a recibir sorpresa de parte de Dios cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. No a la manera como Dios tiene que hacer las cosas. No, al llego de Dios. Está la palabra que es sabiduría. Salmo, proverbios, sabiduría. Eclesiastés, sabiduría. Todo eso es para que nosotros vivamos para toda situación hay algo ahí que nos ayuda para nosotros. Entonces, hermano, yo les invito siempre en el Salmo 15. Se salmo de Dios que seamos íntegros, que seamos personas que seamos justas, que hablemos siempre la verdad, que nunca evitar siempre la fofoca, no hablar, siempre buscar la paz con los vecinos, con cualquier persona, que cuando usted tenga cuidado de dar su palabra, tenga cuidado, porque Dios no le agrada a la persona que promete que no cumple lo que promete, con su palabra. La palabra de nosotros en la rúa, en el lugar, tiene que tener un valor muy alto. Nosotros somos cristianos. No somos cristianos porque tenemos una Biblia que habla de como o porque tenemos un domingo para los servicios. Somos cristianos porque seguimos un modelo que es Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este momento, Señor, de reflexión de esta palabra, Señor, para todos los Señor Jesucristo, Señor. Yo sé que su palabra cayó en una tierra que es boa. Y dice la palabra, cuando la palabra cae en tierra boa, ella da fruto al 100 por 1. Dios abençoe a todos mis hermanos, Señor, y ahora, Señor, dame la palabra y a los hermanos de la parte de los dos para sacar la base. Amén. Graças e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos finalizando a nossa campanha de missões nacionais. No decorrer do mês nós oramos. Todo domingo nós falamos um pouquinho a respeito de qual é o projeto da agenda de missões, E o tema, Minha Pátria para Cristo, a divisa e ainda a muitíssima terra para conquistar. E os tópicos que foram falados cada domingo, que é um projeto que ajuda a trabalhar no decorrer desses meses, pode passar, Gustavo. Grandes vazios batistas, locais que não tinham igrejas, e está sendo feito um trabalho de plantação de igreja nesses lugares, nesses estados que tem poucas igrejas. Igrejas enfraquecidas, o trabalho dos missionários, dos pastores locais, trabalhando com as igrejas que precisam de ajuda nesse sentido. Transformando realidade, aquelas histórias de necessidades, a igreja também atuou nesse sentido, e os grupos menos alcançados, indígenas, aqueles povos mais distantes. Então foi esse tema que foi trabalhado nesses meses da Junta de Missões Nacionais, e nós, igrejas batistas, nós contribuímos orando, doando, e nós alcançamos, irmãos, para a glória do Senhor, R$410. Esse foi o nosso alvo alcançado como igreja, e nós glorificamos a Deus, que nós possamos, irmãos, ser uma igreja de missões, não só nesses meses que tem missões, essas campanhas, mas que a gente possa ter um cuidado de sempre estar lembrando dos trabalhos, dos missionários, dos pastores, das igrejas, e louvado seja o Senhor. Então nós estaremos então orando ao Senhor, agradecendo esse mês que nós trabalhamos com missões, e que os irmãos tenham no coração sempre o desejo de adorar ao Senhor em missões. Vou pedir o pastor, junto ao pastor Reginaldo, estarmos levando a Deus em oração, agradecendo esse período que nós tivemos em missões, e louvando ao Senhor por isso.
Vamos ficar de pé para nós orarmos? Muito bem, preste bastante atenção às orações, nessa oração, e vamos dar o amém devido, não é? Espero que nós oremos corretamente aqui. Vamos então orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pelo Brasil, agradecemos pelas fronteiras que o Brasil tem, agradecemos pela tua soberania sobre este país. E eu te louvo, Senhor, porque neste ano a Junta de Missões Nacionais ela se concentra no alcance, Senhor, dos não alcançados, ó Deus, nos vazios batistas, na transformação de realidades e no fortalecimento de igrejas, ó Pai, que assim como a nossa congregação, são pequenas igrejas que não têm pastor para auxiliar, e esse valor, Senhor, esse dinheiro, banhado com oração, servirá para este ano que inicia, o alcançar dezenas de lugares, Pai, com a pregação do Evangelho, por meio da Igreja Batista. Nós agradecemos, ó Pai, e te louvo por cada irmão que pôde colocar, além do seu dízimo, oferta missionária aqui, Pai. Como eu e a minha família, nós temos esse privilégio, agradecemos. Peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor auxilie a nossa igreja aqui, a nossa congregação Batista do Rio Comprido, a poder sempre ter a atitude, o respeito, o privilégio de participar, Deus, da campanha de missões nacionais. Nós te louvamos então, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar. Meus irmãos, quanto a gente tem para agradecer? Quando nós começamos a falar de missões há um ano atrás, a igreja não tinha nem sequer plano de participar desse grupo. E hoje a gente consegue levantar algo para a gente também, como igreja, contribuir a missão que o Senhor tem separado para todos nós. Não é só para os missionários, mas é para todos nós. E nada melhor do que a gente relembrar qual que é a nossa principal missão nesse mundo. Porque como João 3,16 nos lembra, é porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Eu convido você para juntos nós ficarmos de pé e cantarmos essa verdade. Amém? For
temos uma missão muito grande de continuar indo e levando, porque tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer esse amor. Enquanto nós continuamos nosso momento de adoração, de entrega diante do Senhor, quando nós estamos cantando esse próximo canto, eu convido você a sair do seu lugar, abraçar o seu irmão, abençoar a vida dele. Esse é o momento que nós temos para louvar, para adorar, mas também para estabelecer a comunhão que o Senhor nos deixou. Amém? Yeah.
E é justamente porque esse Jesus Cristo será para sempre a nossa canção que nós vamos cantar esse cântico que já fala que nós somos estrangeiros desse lugar, meus irmãos. Nós estamos de passagem aqui. Nós temos que parar de querer nos criar raízes nesse mundo, porque nós não somos aqui, nós somos estrangeiros, nós somos cidadãos do céu. Amém? Somos
irmãos, para nós encerrarmos esse momento de louvor de adoração, eu convido os irmãos para a gente cantar esse último cântico, que reconhece quem é o nosso Senhor e a água que Ele tem para todos nós, para todos aqueles que têm sede. Ele traz uma água viva, uma água poderosa. Se você tem sede, busque essa água, e com certeza você vai ser saciado. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas têm uma oportunidade e um prazer nesse momento. Sem ouvir, conhecer e oferecer.
somos nada, Senhor, nós somos pó diante do Senhor. Mas o Senhor, através da tua imensa misericórdia, da tua graça, tem nos alcançado. Nós sabemos que nós não somos dignos, Pai, mas a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Pai amado, ensina cada um de nós, Pai, através do teu Santo Espírito, a amar o Senhor como o Senhor merece ser amado. Nos ajuda, Pai, nesse processo, para que a cada dia nós possamos amar mais o Senhor, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor faz, que o nosso amor seja um amor legítimo, como o amor do Senhor é legítimo para todos. Senhor, nós entregamos tudo, nosso louvor, nossa adoração, o nosso culto diante do Senhor, Pai. Ser conosco. E pedimos, Pai, fala conosco através do processo. Fala profundamente aos nossos corações, para que possamos sair daqui diferentes de como estamos. Senhor amado, nós entregamos tudo diante do teu altar, diante do Senhor, no nome sagrado do Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pastor. Todos os irmãos e amigos que precisam de oração, querem fazer um agradecimento público, pode vir na frente. Tem uma petição, um clamor, uma humilhação a ser posta diante do Senhor. Vou ler para vocês o Salmo 46, que foi o salmo da nossa reunião de oração na sexta-feira pela Evelyn, mas que serve para todos nós, onde diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Irmãos, estão ouvindo? Quando eu orar, os irmãos só vão dar amém se realmente concordar com a oração, tá? Oração dos outros tem que ser avaliada, sabia? Mesmo a oração do pastor, tá? Por quê? Porque nós temos que orar corretamente, nós devemos dar todas as informações. No final do salmo, diz assim: parem de lutar, parem de lutar. Parem de lutar, homem, parem de lutar, mulher. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Para ser torre segura, para ser fortaleza, a pessoa tem que subir na torre, a pessoa tem que ficar na fortaleza. Então, o papel nosso de cristão, de pessoa que segue a Jesus, é subir na torre, é ficar na fortaleza. O corpo é uma parte tua, eu não posso fazer isso por você, eu posso fazer por mim, eu quero. Eu vim hoje para cá com um problema enorme que eu acho que eu vou conseguir resolver durante a semana. Eu vou precisar de Deus ser minha torre. Eu preciso de oração, eu preciso orar. Vamos orar? Quem desejar se ajoelhar, puder se ajoelhar, não possa. Ajoelha comigo. Vamos orar. Só quem puder, tá? Para que você não me acusar que não consegue aguentar. Muito bem. Muito bem. Para Deus ser o nosso, ó Senhor, para o Senhor ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre, eu preciso nesse momento, o irmão, a irmã precisa nesse momento subir nessa torre, subir nessa fortaleza. Nos ajuda nisso, Senhor. Eu rogo agora, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, venha cuidar, ó Pai, da nossa vida. Nós, ó Pai, somos ou exagerados demais ou omissos demais. Ó Deus, como é difícil, Senhor, viver. Como a vida, ela é difícil, Senhor. Ó Senhor, por isso é que a fonte da vida é o Senhor Jesus. Ó Pai, eu rogo agora em nome de Jesus, que todo irmão, toda irmã que está aqui, Pai, pequeno ou grande,
eu, junto com meus irmãos, nós possamos, ó Pai, subir até a tua torre e ficarmos ali com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, luta por nós, fala por nós, defende, Senhor, nos ajude a atacar o inimigo com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Coloco dentro de ti, Senhor, alguns motivos, mas o Senhor tem todos eles na tua presença. Rogo agora, Senhor, o Senhor cuide da Evelyn e sua família, Senhor. Rogamos em nome de Jesus que amanhã, na terça-feira, quando os trâmites estiverem sendo feitos, ó Pai, a nível de hospital, o Senhor põe a tua mão e dê cabo, Senhor, como torre forte, para a irmã Karina e o irmão Reis, a Evelyn e a Ellen, em nome de Jesus. Rogo também, Senhor, pelo São Francisco. Rogo que ele tenha, Senhor Jesus, tempo para se decidir a te seguir, em nome de Jesus, Senhor. Rogo pelo Mateus, Pai. Rogo para que ele tenha boa vontade para o Senhor, alegria no Senhor. Ele trabalhe, ele pense, ele estude, ele tome, Senhor Jesus, os seus medicamentos, em nome de Jesus. Rogo por mim, rogo pela minha família, rogo pelo Pedro, Senhor, pelo Esther, pelo Adriano, pela Silvana, em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Ó Deus, guarda, Senhor. Guarda, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, da vida de cada um que está aqui. Lembra do irmão Emael, Senhor, de sua família. Lembramos, ó Pai, dos irmãos que precisam sobreviver, vendendo as coisas, trabalhando, em nome de Jesus, fazendo os negócios, fechando, Senhor, os projetos, como o irmão Elvis, ó Pai. Ó Deus, cuidando de cada um de nós, as escolas, ó Pai. Como eu perguntei para ela hoje, ó Senhor, e as outras crianças também. Ó Deus, cuida em nome de Jesus. Cuida, Pai, quando nós caminharmos, quando nós dirigirmos o automóvel. Ajuda, Senhor, quando tivermos que parar de dirigir, quando tivermos, ó Pai, que depender do Senhor, em nome de Jesus. Pai, cuida agora, Pai, nos prepara para essa mensagem, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, o nosso refúgio. Então, Senhor, que sejamos, ó, corajosos em obedecer a Tua palavra, Pai. Possamos sair daqui, Pai, revigorados pelo Teu poder. Ó Deus, porque nós oramos. Ó Deus, seja com aqueles aqui que estão buscando fé, que estão buscando fortaleza no Senhor, que querem, Senhor, se erguer no Senhor, ó Pai. Ajuda aqueles aqui em que esposo, esposa, filhos estão longe do Senhor. Traga-os de volta, em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos por esse que tiver coragem de vir aqui, porque precisam do Teu carinho, do Teu amor, da Tua solução. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Pastor Samuel. Graças a Deus, meus irmãos. Eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24.
14. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus é uma profecia e também uma mensagem escatológica, que ela fala de acontecimentos que vão acontecer e que já estão acontecendo. É muito interessante, no capítulo 23 de Mateus, Jesus pregou uma mensagem inteirinha, a mensagem do primeiro até o último versículo, falando das coisas que estavam acontecendo no povo de Israel. E ele disse: oi, ai de vós, Quando ele terminou de pregar, ninguém se converteu. Pelo contrário, queriam matá-lo. Aí ele ia saindo do templo, e quando ele estava caminhando, no versículo 1, os seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar a construção do templo. Ele estava pregando uma mensagem muito importante e eles estavam preocupados com o templo. E Jesus disse para eles assim: você está vendo tudo isso? De verdade, eu lhes digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus viu o que ia acontecer ali em Jerusalém, 70 anos depois, quando Jerusalém foi devastada pelo Império Romano. E na medida que ele disse essas palavras, os discípulos não falaram nada, mas eles foram até o Monte das Oliveiras muito preocupados, E quando chegou ali, eles disseram assim para Jesus: dizem, quando acontecerão essas coisas? E Jesus não acabava de falar, Qual será o sinal da tua vida e do final desta era, final dos tempos? Fizeram 3 perguntas quando ele estava ensinando. Quando acontecerão aquelas coisas que você viu, do tempo que você viu? Qual é o sinal da vida dele? Irmão, Jesus Cristo vai voltar. Qual é o sinal da tua vida? E qual é o fim e do fim desta era, desse tempo? Quando acabar tudo acabar. Então, no capítulo 24, inteirinho, Jesus prega uma mensagem escatológica. Fala de todos os acontecimentos que acontecerão no mundo durante a sua vida. Nós sabemos que no ano 70 da era cristã, os romanos destruíram Jerusalém. Jerusalém só foi levantada em 1948, quando o Paulo Marinho, chanceler brasileiro, deu uma canetada, e Israel voltou a ser Estado novamente. Sobre todo esse tempo, eles foram assolados pelos gentios. E no capítulo 24, no versículo 12, ele fala assim: por causa do aumento da iniquidade, o amor do mundo esfriará. Por causa do aumento da iniquidade, o amor do mundo
esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E nessas palavras que ele disse, no versículo 12 a 14, sobre o aumento da iniquidade. Hoje eu conversava com o irmão Manuel, nós saímos lá na ceia, e não falando com ele. Os crentes que estão abandonando as igrejas no mundo estão deixando a vida. Por quê? Porque Jesus falou isso. Ele disse aqui, ó, o amor do mundo vai esfriar. Vai esfriar. Né? Quando nós colocamos uma vasilha no fogo, ela se mantém na fervura enquanto está posta no fogo. Está me perdendo. Quando nós tiramos a vasilha do fogo, inicia-se um processo de esfriamento. E esse esfriamento vai até atingir a temperatura do ambiente que expõe aquela vasilha. Assim também sucede a vida espiritual. A vida espiritual, ela permanece aquecida enquanto o fogo do Espírito Santo está aceso na vida das pessoas. Ele se mantém aceso, né? Então, esse esfriamento, então, assim como o Espírito está essa exclusão do Espírito na vida do crente, não é um processo, vamos dizer assim, repentino, mas é um processo lento. Quase não para se perceber. Todo esfriamento espiritual, ele tem início nesse terreno do mal. Quase isso está assolando toda a igreja de Cristo. O câncer é uma doença terrível quanto ao pecado. O câncer consome o corpo e o pecado consome a alma das pessoas. A alma. Como nós estamos vivendo nos últimos tempos, para aqueles que não acreditam, vão acreditar, o inimigo está lutando com toda a fúria contra a igreja de Cristo, de toda maneira. O diabo, ele não quer levar as pessoas para o inferno. O diabo, ele luta contra Deus. Quando ele vê um crente abandonando tudo, aí aqui dá uma alegria para ele, está vendo lá? Conseguiu mais um. Por que o diabo não luta contra a competência de Jesus? Porque o diabo também vai ser lançado do lado do fogo, que é a segunda morte. Ele também vai ser jogado lá, junto com todos aqueles que forem excluídos, abandonados, excluídos da justiça. Quando eles ressuscitarem, quando eles estiverem no seu corpo físico, eles serão julgados e lançados no lado. E é a segunda morte, ou seja, é a separação definitiva de Deus. Por exemplo, quando uma pessoa morre, é a primeira morte, é a morte do corpo. A segunda morte é a morte do espírito, quando o espírito se separa de Deus e não tem mais esperança de salvação. Quem está lá no inferno, ele está em tormento, porque ele sabe que para ele não tem mais esperança. Como é?
Então nós aprendemos os nossos pecados, confessando, entregando a nossa vida a Jesus sobre o nosso direito. A alma tem cura. Só Jesus pode curar a alma. No vivo, no a alma de todos nós. Né? Quando nós entregamos nossa vida a Ele, quando nós ouvimos a palavra, quando nós entendemos a palavra, abre o coração e deixa Jesus comigo. A Bíblia diz assim: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Aqui tem muita gente que erra nesse texto. Quando a Bíblia fala que Jesus levou as nossas enfermidades, a enfermidade que Jesus levou é o pecado. O pecado é a maior doença que existe. Jesus não levou a nossa enfermidade. Os hospitais estão cheios de crentes doentes. Doença está aí no mundo, né? As enfermidades, as dores que Jesus poderia ter, são os nossos pecados. As doenças físicas, as doenças emocionais, nós continuamos com elas. Por isso que nós vamos no médico. Mas o pecado é só Jesus. Só Jesus pode curar o nosso pecado. Então, o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não entendam. Então, esse problema social sempre é uma doença chamada esfriamento espiritual. Primeiro, quais são as causas do esfriamento espiritual? É o aumento da iniquidade. Jesus diz claramente: depois se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo esfriará. Irmãos, eu não sei se vocês têm olhado para o mundo, quando tem multiplicado a iniquidade, a gente vê coisa que uns tempos atrás não podia. A gente vê homem namorando, homem com homem, a gente vê cada coisa, mulher com mulher. Cada iniquidade aumentou a corrupção, tudo quanto é coisa. Você às vezes coloca dinheiro numa conta, quando você vê o dinheiro vai para outra conta, o outro já passou a conta. Então a coisa está feia, né? E o amor de muitos, no meio de toda essa corrupção que está esfriando. Os irmãos querem ver uma coisa? Paulo fala aqui, no livro de Romanos, capítulo 1 do livro de Romanos. Paulo ele fala uma coisa muito importante para nós. A Bíblia Nova nasceu para todo lugar. Paulo fala em Romanos 1, capítulo 18, ele diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que cumprem a verdade pela injustiça. A ira de Deus é revelada. Pois o que é de Deus se pode conhecer e é revelado entre eles. Porque desde que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Nós vemos claramente o poder de Deus nesse mundo. Sendo compreendido, nós compreendemos
por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. Pastor falou sobre a natureza, né? E revela Deus. É assim, né? A natureza, ela revela. Então ele continua dizendo assim, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram Deus, nem lhe renderam graça. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Embora eles afirmam ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus imortal a imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como aves, carrinhos e répteis. Por isso Deus os entregou. Quando você vê essa pouca vergonha aí, sabe por quê? Porque Deus os entregou. Você quer fazer isso? Faz. A entrega. Só que depois a coisa não se cura. Então, o mundo está passando. Deus entregou. Eles trocaram a glória de Deus. Serviram mais as criaturas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Agora continua dizendo assim. Por causa disso, Deus os entregou, não fala não. Deus nos entregou as paixões dele em nós. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por contrário à natureza. O que é isso? A natureza certa é o casamento de uma mulher com um homem, não de uma mulher com uma outra mulher. Por contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também. Os homens também, tendo deixado a relação natural com a mulher, se inflamaram em seus desejos, um pelos outros, homem com homem, cometendo atos vergonhosos e receberão em si mesmo o castigo pela sua rebelião. Então, a ira de Deus não é igual a Deus. Quando nós ficamos irados, nós queremos chutar o pau no barraco. Mas Deus espera. Deus espera que esse homem, que essa mulher, se arrependam dos seus pecados. Graças a Deus, tem muito que se arrependem dos seus pecados. Eu conheço aqui um pastor. Ele deixou essa vida, se converteu a Deus e ele é pastor missionário. Então Deus espera. Agora, quem não encontrar isso, com certeza será lançado no inferno. Enquanto o fogo do Espírito Santo está aceso, assim é o Espírito. É atingido a exclusão do Espírito na vida do povo. Então é o Espírito Santo que aquece o nosso coração. Agora, o que deve ser a iniquidade? O que é a iniquidade? A iniquidade, ela é, vamos dizer assim, ela é uma coisa que indica um desregramento moral na vida das pessoas. Isso nós estamos falando de desregramento moral na vida das pessoas. É algo desprovido de regras, não tem regras. É um desregramento fora do controle. Não tem controle. As próprias leis dão autoridade para as pessoas fazerem isso e você não pode falar nada. Você pode ir preso. Então, é uma coisa que organizada já pelas autoridades. É uma libertinagem, é uma depravação, é um espírito rebelde.
é falta de autoridade. De autoridade, que é o que nós vemos mais hoje em dia. Hoje em dia, um professor não pode mais corrigir o aluno. Se corrigir um aluno, não tem. A gente não se corrige. Filho de meu pai, o professor vai dar comigo, vai dar uma coisa para a gente. Como que essa criança vai ter educação na vida? Se o próprio pai não existe. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje uma família que está desestruturada. O que diabo faz isso? Ele sabe que se ele atrapalhar a família, lutar contra a família, acabar a família, ele está acabando também com ele, com a igreja. Mas eu não sei da igreja, das igrejas. Veio o pai não quer falar, não quer falar, se não quer nada, não é uma bagunça. Então, Jesus nos alertou muito sobre isso. Né? Então, ele entregou as pessoas que elas mesmas continuaram praticando a moralidade, e que no fim elas vão pagar caro por tudo isso. Então, é muito sério. Né? Quanto mais o crente praticava o pecado, ele liberava a alma no poder. Havia na igreja de ativo, de espírito, uma mulher de oração. Tinha um grupo na época de Pentecostal, chamado de Gnóstico, era uma igreja. Eles diziam que a pessoa podia praticar o pecado quando ela quisesse. Isso não afetava a alma dela. Só o Deus. Então as pessoas praticavam o pecado todo dia. E Paulo fala assim, a carta de Apocalipse fala assim: no entanto, temos você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos a imoralidade sexual. E a igreja também, falando da Apocalipse 2, versículo 1. Então, o corpo do crente é tão importante quanto a alma do crente. Por quê? Porque o corpo do crente, ele é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que vocês não são de vós mesmos? Engraçado, né? Esse corpo que nós temos não é nosso. Ela é de Deus por duas vezes. Primeiro, porque foi Deus que fez. E segundo, porque foi Deus que redimiu. E no dia do arrebatamento dele, nós vamos ressuscitar com tudo. No outro dia, nós vamos ser transformados. Percebe que é muito importante a palavra de Deus, nós estudarmos as coisas na palavra de Deus. Então, o corpo que o crente tem é o corpo que vai ressuscitar no dia do arrebatamento de Deus. Então, nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo. Não devemos colocar coisas no nosso corpo que prejudicam os nossos organismos, mas a gente fazendo sofrendo, bebia pinga, cerveja, cigarro, destruir o tempo. Então, com o aumento da iniquidade, o amor do mundo esfriará. Então, se você vê um tempo frio, por quê?
quê? Alguma coisa aconteceu. Essa palavra, multiplicar, ela chega também para nos assustar. É uma palavra usada para expressar alguém, quantidade dobrada de coisas que vão acontecer. E vai aumentando cada vez mais, assim que por isso Jesus falou assim, e eu vou de muitos testemunhos, não é de todos, ele disse muitos, é quase todos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa coisa. Então isso significa que um grande número de crentes perderá o seu amor pelos outros. Às vezes na igreja tem pessoas que não gostam da vida. Vai dar cara da vida. Às vezes tem pessoas amarguradas, cheias de amargura, que precisa se cuidar. Paulo fala isso no capítulo 4 do livro de Efésios. A igreja é um lugar de união, de comunhão com Deus. Isso falou para nós, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a nossa obrigação. Ele disse assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é. Todo dia nós ouvimos falar de guerra. Todo mundo. Nós vemos presidente querendo fazer uma coisa do outro país da Ceará, mas Jesus falou para nós, não se preocupar com isso. Isso não é o fim. Você sabe que isso está acontecendo todos os dias aí. Nós ouvimos falar mais uma vez sobre isso. Guerra e rigor de guerra está acontecendo. Então, mas não é o fim. Sempre se houve guerra no mundo, vai continuar até o final. A terceira coisa, fome. Haverá fome. A fome anda junto com a guerra. Quando tem guerra, tem fome. Basta uma olhada para Israel e para os valores. A morte, os terremotos em vários lugares, os cristãos sempre foram odiados pelo mundo desde o início do cristianismo. Tem muitos cristãos sofrendo. Nós estamos bem. Nós vamos sair daqui, vamos para casa, vamos voltar ao jardim, vamos para a televisão. Nós temos levado de uma mulher preta, um trabalho que nós fizemos lá na igreja, para ajudar. Mataram o marido dela, ela ficou com 5 filhos. Sabe o que ela dava para essa criança? A folha de mandioca. Nem mandioca era a folha. Folha de mandioca. Então, a situação foi difícil no mundo. E por causa de tudo isso, as pessoas perguntam assim, onde é que está Deus? Até o Senhor fala, onde é Deus? Não, não chegou a hora ainda. Quando chegar a hora da vida, ele vai saber. Não sabe ainda mais aqui. Eu estava trabalhando na loja, estava trabalhando. E o homem chegou para mim e falou assim, será que Deus não está vendo esse povo passando fome, isso, aquilo? Eu virei para ele e falei assim, tá bom, estou esperando você dar comida para eles. É isso que Deus quer ver nas suas vidas. Nessa pandemia, quantas
famílias ricas de Deus que não eram crentes. Nós ajudamos, nós precisávamos. E Jesus disse assim: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, com testemunho a todas as nações, e então virá. Glória a Deus, porque nós não vamos estar mais aqui. Então, nós vimos primeiramente quais são as causas do esfriamento espiritual. É o aumento da iniquidade. Segunda coisa, quais são as consequências? Então, a água mantém a fervura enquanto está no fogo. Tirada do fogo e começa o processo do esfriamento, até atingir a temperatura do ambiente. Assim é a vida espiritual. Ela permanece passiva enquanto o corpo do Espírito Santo está nessa pessoa. Quem aquece a nossa vida é o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, Deus nos dá o seu Espírito. Sermão que Deus pregou no Pentecostes. Varão Galileu, o que nós vamos fazer? Ele foi o Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito. Todos eles receberam o Espírito Santo. Quase 3.000 pessoas. Ninguém falou em línguas. Eles receberam o Espírito Santo. Então, quando você é crente, você recebe o Espírito Santo, a hora que o evangelismo, do trabalho, de pregação que você faz de Deus, é uma capacidade que o Espírito Santo te deu. Gente, eu era caipira na roça. Quando Deus me chamou para o ministério nacional, eu lembro do livro. Eu ia trabalhar na igreja, tudo cheio de gente estudada, eu caipira. Mas Deus me deu o poder de ser pastor, na sua palavra. Deus me deu o poder de ser professor de escola bíblica dominical e de ser diácono. Várias coisas. Nunca parei na vida. Mas 50 anos que eu estou na mão das igrejas. Desde o primeiro ano que eu entrei lá, eu já fui consagrado professor de escola dominical. Porque eu gostava de estudar, de conhecer a palavra de Deus, de querer ensinar. E hoje, graças a Deus, eu encerrei meu tempo e já passei para outro pastor. Mas é assim. Se você fosse fazer as coisas, Jesus falou assim para os apóstolos: vocês não saem de Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Eles ficaram lá 10 dias até o dia que o Espírito desceu sobre eles. E também eles não tinham que pregar, iam pregar o quê? De um Cristo que ainda não tinha sido glorificado. Quando Cristo foi glorificado, o Espírito veio, e o Espírito está na igreja, capacitando a igreja para o grande trabalho que ele tem. É isso que nós temos que então, a Bíblia fala que nós não devemos extinguir, apagar o Espírito Santo. Não devemos. Nós apagamos o Espírito quando nós não fazemos mais nada. Mais nada, né? Então, a extinção do Espírito é um processo repentino e lento, quase imperceptível. Vai mudar para perceber. Tem pessoas que frequentam igrejas por nada. Não é por prazer, por nada. Todo domingo é uma rotina estar no tempo, conversar com os irmãos, mas não ter aquele prazer de ver a igreja crescer, de ver a felicidade do Deus. O amor está esfriando quando nós entregamos pouco. As propostas não vêm
O diabo sabe que o amor esfriará. Então, ele sabe que você está no crime, você vai sair rapidinho da igreja e procurar outro lugar. Você vai sair colocando defeito na igreja. Ninguém é perfeito, todos nós temos defeito. E vai sair fazendo isso. Hoje não serve mais, mas abandonaram a igreja, estão fora. Eu conheço muitos assim. Então a chama do Espírito ela vai se apagando. Então, aquele cristão que não tem mais prazer na palavra de Deus. Pastor prega e fala assim, pastor, sermão hoje foi uma espada. Pastor fala assim, como uma espada? Ele foi penetrante nas pessoas, não, pastor. Ele foi comprido e chato. Comprido e chato. Então, reclama, por exemplo, pega no pé do povo do celular na igreja. Então, reclama de dízimo, pastor, só pedindo dízimo, né? E começa a achar coisa na Bíblia que é contra o dízimo, não poder dar dízimo. E assim, aquele esfriamento vem vindo de tal maneira, né? E Jesus disse que se multiplicar e multiplicar o amor de mundo esfriará. Quando acontece na nossa vida, então passa a ser um recebimento muito lento, não tem mais prazer nas coisas de Deus. A sua oração vai se tornando cada vez mais uma oração fria. Jesus disse assim para nós: busque, pois, em primeiro lugar na vida o reino de Deus e a sua justiça. A primeira coisa que você deve procurar na sua vida é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. O dia que Deus me chamou para ser pastor, eu tive uma luta muito grande. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha 3 filhos. Eu falei, agora eu vou trabalhar o meu serviço. Eu tenho que cuidar de Deus. Aí, eu gostava do meu trabalho. Eu pensava em me aposentar e ia ficar mais uns 10 anos lá dentro. Mas não chegou nem na aposentar. Fui no departamento pessoal e disseram, você tem 85% da aposentadoria, você quer? Não quer? Ou pode perguntar para mim. Aí eu fui mandado embora, só um mês eu fui mandado embora. Aí eu liguei para minha esposa, dá para você vir me buscar às 11 horas da noite. Por quê? Porque eu fui mandado embora, essa casa morreu. Nós temos 5 filhos, 3 filhos. O que nós vamos fazer? Aí tinha uma irmã assim. Pode ficar tranquilo que Deus vai cuidar disso. Irmãos, até hoje, Deus tem cuidado. Deus nunca deixou faltar nada na minha vida. Graças a Deus. Então, eu fico feliz porque Deus fez isso comigo. E ela também. Eu muito feliz. Hoje nós, olhando para trás, vemos todo o trabalho que nós fazemos aqui. E realmente Deus está no controle. Qual é o remédio que vai esquentar a nossa vida? É a fé. Nós temos confiança na fé e continuar a perseverança da nossa salvação. É
interessante a fé. Uma coisa que eu aprendi com a fé, que, por exemplo, você já viu Deus, do jeito que Ele é. Mas eu creio que esse homem, sei lá, ele existe. Tenho visto ele na minha vida, assim, fazendo coisas na minha vida, que só um Deus que muda a vida. Eu tenho confiança, fé na minha salvação. Eu sei que quando eu partir desse mundo, eu vou estar com Cristo para sempre, eternamente. E vocês também. Vocês também. Você não tem ideia o mundo que Deus preparou para você. Jesus disse assim: eu vou preparar um lugar, vou preparar morada, para onde eu estiver, vocês estejam lá também comigo também. Então nós vamos estar lá, uma vida que você nunca mais vai morrer, um corpo diferente, igual o corpo de Cristo tinha com o outro. Então é assim, né? Por isso que nós, eu gosto muito quando eu vejo o pastor ensinando as doutrinas da igreja, é um conjunto de princípios que serve de base para o sistema. Pode ser filosófico, pode ser político, pode ser religioso. No nosso caso, é religioso. Então, nunca esse sistema vai vir de jeito nenhum. Então, se nós mantermos o nosso coração assim, com certeza nós não vamos passar por esse sistema, por causa das pressões que existem nesse mundo. O tempo está indo, Jesus está voltando. O amor, se não tiverem isso, o amor de vocês é você recebeu de Deus esse amor invisível. Mantenha ele vivo no seu coração. Talvez você tenha muito problema, não é necessário que você tenha esse problema. Eles nunca vão acabar, até nós morrer. Isso continue firme, continue orando a Deus, para que Deus conforme o seu coração. Terceiro, amar a Deus com atitudes, atos e não só de palavras. Não só de palavras. Ler a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós meditamos nela, Deus fala conosco, a palavra dele. E quando nós oramos, nós falamos com ele. Quando nós temos essa comunhão. Quinto, vir à igreja. Tem prazer de vir à igreja, e não uma obrigação. Venho à igreja porque eu gosto, amo a igreja, amo meus irmãos, quero ter prazer de estar com eles. Outra coisa, falar de Jesus para outras pessoas, amigos, parentes. Usando uma linguagem simples, como vocês vão aprender aqui, todo domingo de manhã. Vamos trabalhando na fé. Então, o diabo investe pesado para que as pessoas não tenham comunhão com Deus, porque ele sabe que quando o crente tem comunhão com Deus, o Espírito Santo aquece o coração deles. Então, ele não quer isso. Ele quer que a pessoa tenha e geral. Se encerrar, tenha um crescimento espiritual. Crescer na graça de Deus. Não podemos passar anos após anos em Deus do jeito. Hoje não há perseguição na vida. Por enquanto, a gente vive que não percebe isso é muito importante. Hoje eu estava conversando com meu irmão, na hora que eu contei para ele uma história interessante. Há uns 30 anos atrás,
tinha uma moça na minha igreja, e essa moça ela começou a namorar um rapaz não crente. Ele chamava Ronaldo. Primeira vez que eu veio na igreja, ele ia saindo com ela, sempre na porta ali. Eu falei, escuta, você gostaria de fazer um estudo bíblico comigo? Ele falou assim, não, eu trabalho dia e estudo à noite. Eu disse que você quiser fazer um estudo, você fala comigo, você pode deixar. Aí passou uns dias, ele pegou e falou, se você quiser fazer um estudo comigo, você vai lá na casa da minha sogra, eu vou parar, terça-feira a gente estuda lá. E tá bom. Era longe, mas eu fui de a pé, de a carro. Cheguei lá, comecei a estudar um livro que eu tenho, um estudo de aluno, que chama ABC Doutrinário, sobre a salvação, sobre o pecado, e um estudo que me entregou sua vida. Quando eu terminei de dar o estudo, ele pediu para ser batizado. Aí tinha um pastor na igreja, um pastor batizou, e ele confiou na igreja. Passado um tempo, a esposa dele ficou doente. Ela perdeu os 2 rins. Ele pegou, tirou um dele e deu para ela. Ficou com uma e depois, ele passou por um momento difícil, a igreja ajudou ele. Aí, por fim, ele mudou dali onde ele morava e foi para um lugar bem longe. Começou a morar naqueles lados. Nunca mais eu vi. Quando foi sábado passado, eu fui num trabalho da Associação Batista, lá em Diadema, na Igreja Batista. Aí minha esposa falou para mim, olha, ele não é o Ronaldo. Eu falei, é ele mesmo, vou falar com ele. Aí cheguei para ele. E aí, Ronaldo, como é que você está? Que bom que veio, me abraçou, e estava sozinho. Falei, e a Cris, sua esposa? Falou, já veio de morreu na pandemia, fez só. Aí eu falei, puxa vida, né? Você está bem? Falou, não quero receber, estou vindo aqui. E o ano que vem agora eu vou estudar para pastor, ser pastor. Eu fiquei tão contente de ver tudo que eu fiz daquele rapaz, de ensinar para ele essas coisas, e ele fazendo a vida, ele vai ser pastor. E quando eu virei as portas para sair, ele bateu no meu ombro, eu virei e falei assim, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Ele não sabe como você me ajudou. Aquilo para mim foi uma coisa maravilhosa. Então, a vida nossa é assim. Deus nos dá capacidade para fazer. Então, sirvam a Deus. Alimenta da palavra de Deus. Tudo da palavra de Deus. Busca a Deus. Ore a Deus. Deus existe, Ele é livre. Ele sabe de tudo que nós estamos passando aqui. Tudo. Nunca abandone nas piores dificuldades que você tiver. Deus abençoe. Eu te abençoe, pastor. Pois é o nosso Pai. Glória a Deus, meus irmãos. Posso fazer uma pergunta para vocês? Como que está a sua temperatura? Olhando para dentro do seu coração, como está a sua temperatura? Deixar esse guarda, essa chama, esse fogo se apagar nunca. Amém? Você precisa refletir sobre isso, né? Como que está a sua temperatura? A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, como o pastor Samuel deixou bem claro. Agora, você tem olhado para o seu coração e
examinar se o seu amor não está esfriando e você não está percebendo. E foi o pastor deu vários bons exemplos, né? Às vezes a gente vem para a igreja e a gente vê problemas. Poxa, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui. Enquanto a gente deveria estar vendo de outra forma. Se o nosso amor tivesse bem, a gente está vendo. Poxa, a gente precisa melhorar essa parte aqui, porque nós vamos ganhar almas para Jesus. Nós precisamos ver como é que está a nossa temperatura. E se a nossa temperatura, se o nosso amor tem ficado baixo, nós precisamos orar para que esse nosso amor volte a ficar forte novamente. Muito bom a reflexão dessa noite. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos dar 2 avisos rápidos, e aí eu já vou chamar o pastor novamente, para ele dar a bênção ao pastor apostólico, e a gente vai encerrar por essa noite. Semana que vem, essa semana, nós na sexta-feira teremos a vigília. Nós teremos uma vigília de oração que vai ser feita aqui na igreja, na sexta-feira. Vai ser uma oportunidade perfeita para nós estarmos como igreja orando, levando os nossos pedidos ao Senhor. Os irmãos do Morumbi estão organizando essa vigília que vai ser feita aqui na igreja na sexta-feira. E meus irmãos, a melhor forma de medir a sua temperatura é saber se você vai estar aqui nessa sexta-feira. Se você entender que tem muitas outras coisas que seriam melhores, talvez a sua temperatura estaria fria. Meus irmãos, é uma oportunidade como igreja estarmos reunidos. Se você não tem motivos nenhum para orar, eu não tenho nada para colocar diante de Deus, porque minha vida está ótima, está maravilhosa, Deus já tem dado muito para mim, nós temos irmãos aqui que precisam de oração. Então é o momento da gente vir e orar pelos nossos irmãos. Você está convocado para estar aqui na sexta-feira. Meus irmãos, eu vim lá do Rio Comprido, eu vim lá do Morumbi, lá perto do Morumbi, aqui para o Rio Comprido. Vou vir os irmãos do Morumbi de lá para cá. Será que a gente não consegue fazer esse esforço de estarmos todos aqui nessa sexta-feira para orarmos juntos ao Senhor? Então, faça um esforço, coloque no seu planejamento para você estar junto também e a gente juntos aqui como igreja, fortalecidos, clamando ao Senhor, pedindo pela misericórdia dele, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que ele tem nos dado, por tudo aquilo que ele também tem feito nas nossas vidas. Amém? E no domingo nós temos a nossa assembleia. E a assembleia, nesse caso, nós precisamos ir para lá para o Morumbi. Vai ser feita no Morumbi. E é muito importante que os irmãos estejam lá para participar, para ajudar. Aqueles que são membros precisam ir lá para o Morumbi. Então, por conta disso, nós não teremos no domingo, pela manhã, a nossa EBD. Tá? O pastor já está preparado para isso, então domingo nós estaremos indo para lá. Os irmãos, se puderem, se organizem para também estarem lá juntos, para que nós, como igreja, possamos estar orando, vendo o que está sendo decidido e estarmos participando desse processo junto com a igreja de Amém. Amém? Então, domingo de manhã, nós não temos a nossa EBD. Então vamos ter um pouco à noite também, né? Sem culto à noite? Tá, meu irmão. A gente tenta ver se algum irmão vai para lá aqui com o carro para ver se consegue. Tá. Meus irmãos, não vai ter ninguém então não tem culto à noite? No domingo? Nós temos nosso culto normalmente no domingo, tá? Então às 18 horas nós vamos estar aqui para louvar e orar ao Senhor. Mas só de manhã nós não vamos ter culto. À noite nós temos nosso culto normalmente. Amém? Pastor, mais um aviso? Era só isso? Então, pastor Samuel. Vamos ficar de pé, né? Assim que vai ter a festa, eu e o pastor na porta, e inventamos isso, tá bom? Vamos dar a bênção. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra possa trazer transformação na nossa vida, aquecer o nosso espírito, Pai, para que nós tenhamos um corpo, uma vida que te agrada, uma vida que é aquecida pela presença do Espírito Santo.
E agora nós nos despedimos dizendo que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja nesta igreja e com todo o povo de Deus espalhado no mundo. Amém. Deus abençoe. Parece